Bom dia, sejam bem-vindos à nossa casa. Olá, bom dia, sejam bem-vindos à nossa casa. A gente aprendeu que não pode bater no microfone. Aí eu vou dar um monte de bom dia para vocês para testar se está bom. Tudo certo? Vamos começar então? Oi, Gigi, bom dia. Eu sou dos antigos. Eu sou dos antigos. Depois ele briga comigo. Eles vão começar a fazer ali, né, a parte da gravação. Eu só queria dar um recado para vocês. Já vou abandonar vocês aqui com a Dora Silene Lacordé. Só avisar, né, que dentro dessa programação amanhã a gente continua com o seminário, né, vai ser um prazer recebê-los. E na semana que vem a gente vai estar realizando o 24º Encontro Espírita de Arte, aqui no Caminho da Luz. O pessoal que está olhando ali atrás, está vendo uns módulos ali de madeira. Gente, aquilo ali é um palco, né, modular, que vai ser completado aqui, e o A Caminho da Luz, no sábado que vem, vira um teatro. Então, gostaríamos muito de recebê-los aqui. O A Caminho da Luz, para quem não sabe, nós temos um grupo de teatro, nós temos uma banda, tá? Uma banda. Vai ter bateria aqui, gente. Eu vou ser expulso da casa pela segunda vez. Vai ter bateria, vai ter teclado, vai ter violino. O violino é por conta da Lene, tá? Violino, vai ficar lindo. Então, no sábado que vem, a partir de 3h30, a gente começa essa parte das apresentações aqui da casa. Já na sexta, dia 29, quem vai estar com a gente é o Marcelo Manga, fazendo uma palestra musical. Então, por favor, estejam com a gente. Vai ser um prazer receber vocês. Tudo bem, Ivanovitch? Vai ser um prazer te receber aqui de volta, tá? Lene, é seu, tchau. Não ocupa muito tempo, não. Deixa o Lacordé falar bastante. Luiz, família, né, Lacordé? Ele sabe bem o que é isso, gente. Então, tá. Só falando que ele esqueceu de falar aqui, que no dia 30, às 18 horas, nós teremos um festival de caldos, tá, gente? Eu gosto de frisar assim, porque nós vamos ter feijão amigo, tudo fluídico, tá? Não pensem que é diferente, não. Tudo fluídico. Nós vamos ter feijão amigo, vamos ter um caldo de carê, me corrijam se eu falei errado, falei certo? Um caldo de carê e um caldo de mandioquinha com alho poró. Ok? Então, espero todos vocês no próximo sábado. Então, agora nós vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nessa casa que nos acolhe. E agradecidos por toda a ajuda espiritual que temos recebido, iluminando os nossos trabalhos, agradecidos por todos os trabalhadores que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, pela grande oportunidade que temos de estarmos trabalhando nessa seara bendita. Que a paz do Mestre Jesus nos ilumine a todos. Que hoje, ao sairmos daqui, possamos sair com as nossas consciências tranquilas e sempre unidos, pensando no bem e realizando o bem. Nós agradecemos a presença do nosso irmão Lacordé, que ele seja muito iluminado e que nós todos possamos aproveitar esse momento de estudo para que possamos nos melhorarmos a cada dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja nesse ambiente. Emmanuel, o nosso mentor, nos proteja e que nós tenhamos uma bela manhã de estudo. Que assim seja, com a graça de Deus. Lacordé é todo seu.
bom dia. Que possa Jesus, este amigo incondicional das nossas vidas, prosseguir nos envolvendo na sua paz, no seu amor e no seu carinho. Nós vamos até o meio-dia. Nosso seminário ele é bem interativo, para que nós possamos levar algo de forma muito prática para o nosso dia a dia. Eu havia terminado uma palestra, Jesus, modelo e guia da família. E ao término da palestra, acercou-se de nós uma senhora e disse: olha, eu nunca tinha visto um Jesus como esse Jesus que como esse Jesus que a doutrina espírita vem apresentar. Um Jesus descrucificado, um Jesus que está tão próximo de todos nós, um Jesus completamente diferente daquele que nós aprendemos. E ela, muito emocionada, ela foi e disse: agora eu entendo o quanto é importante nós nos abrirmos às oportunidades que a vida nos oferece. E foi e disse: eu estou aqui graças àquela ali, ó, a Márcia, e um abraço. A Márcia, nós trabalhamos juntas há 5 anos. E ela chegou logo de manhã e disse: Mariana, eu quero lhe dar um abraço especial. Hoje eu estou sobrando abraço. Mas eu não quero lhe dar um abraço do que está sobrando, não. Um abraço muito especial. Porque você não imagina o quanto você é significativa para mim. Eu sou uma pessoa antes e depois da convivência de trabalhar com você. E eu me recordo com carinho hoje, fazem 5 anos, quando eu entrei por aquela porta, e você, com um sorriso, você já sabia o meu nome. E quando você disse: como é bom você ter vindo, porque aqui é uma repartição pública, e que as pessoas chegam aqui com um peteca. Onde ela vai, não é aqui não, não é comigo, não é aqui não. E elas ficam perdidas. E é uma instituição que lida com pessoas com CA, com câncer. E eu me recordo o quanto você falou da importância do nosso trabalho. Você é muito especial. Tanto é que quando você entra de férias, há pessoas que passam aqui só para lhe agradecer, dizer o quanto você foi importante naquele momento da vida delas. E na minha, principalmente. Então levanta que eu quero te dar um abraço. Quando eu levantei, que ela me deu um abraço, eu senti uma energia diferente, eu comecei a chorar. E ela desconcertadamente disse: o que aconteceu? Por que você está chorando? É algo que eu falei? Disse: não. Olha aqui. Era perto da hora do almoço. Ela mostrou que ela estava escrevendo um bilhete para o esposo, porque de onde ela trabalhava até em casa há um viaduto, e ela estava programando pular do viaduto. E ela foi e disse: porque eu tinha um único filho, e ele sempre quis trabalhar. E quando ele fez 18 anos, ele perguntou: mãe, a senhora me ajuda a comprar uma moto? E eu o ajudei. 8 meses depois que ele já estava trabalhando, feliz da vida, um jovem alcoolizado com o carro do pai colidiu com ele de frente. Ele veio a óbito. Além da dor, da perda do meu filho, meu marido vive me acusando. Ainda hoje de manhã, para mim foi muito difícil, portanto, minha vida não tem mais sentido. Até o momento que eu cheguei aqui e vi um Jesus diferente. Eu quero conhecer esse Jesus
que a doutrina espírita nos oferece, que é o protótipo do amor, o médico das nossas almas, o antídoto para quaisquer síndromes, depressão, ansiedade, pânico. E eu fiquei muito emocionado, eu disse, posso te dar um abraço? E abracei. Olha para a companheira do seu lado, com carinho, com ternura. Esse agora pode levantar e dar um abraço, não do abraço que está sobrando, mas do abraço especial. As pessoas que mais marcaram a nossa vida foram pessoas que foram afetivamente conosco. O Espírito André Luiz coloca que a afetividade é a base de tudo. E a doutrina espírita vem reviver Jesus em espírito e verdade. E Jesus é sinônimo de acolhimento, de afetividade. Não há censura, não há crítica, não há rejeição. Em nenhum momento de Jesus conosco. E o que há? Somos nós quem, distorcidamente, assim procedemos. Como dizia o apóstolo Paulo, nós vivemos envolto de uma nuvem de testemunhas. O que nós fazemos conosco repercute também naqueles que gravitam em torno da nossa vida, nas duas dimensões. Então veja a importância da gente se autocuidar, se autovalorizar, se autorrespeitar. A vida não cobra nada da gente. O seu coração não está cobrando do pulmão para funcionar. O rim não está brigando com o fígado. E quando qualquer um órgão entra em dificuldade, todos, no espírito de solidariedade, de fraternidade, se juntam para ajudar. Este é o hino vibrante do universo. Então, depressão, ansiedade, pânico, qualquer outra síndrome, é convite para que nós possamos nos dar atenção, para que nós possamos nos acolher. Já dizia Carl Gustavo Jung, naquilo que eu me acolho, nas minhas fragilidades,
eu me torno forte. Naquilo que eu nego, eu me fragilizo. Então é muito importante que busquemos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, porque ela nos traz Jesus de volta, com toda a clareza, com toda a limpidez de entendimento. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje e amanhã. Tudo bem? Perguntas? Tá? Quem não souber, o Vadinho sabe. Tá bom? Muito bem. Por que não quer passar? Vamos ver. Passou. Olha, esse livro aí, da editora Espiritizar, uma alma muito querida, Alírio Cerqueira Filho, escreveu A Cura Espiritual da Depressão, A Cura Espiritual da Ansiedade, Saúde Espiritual, certo? E tem outros também, certo? Por que não quer? Ok. Muito bem. Allan Kardec, quando vai denominar a doutrina espírita, que é a única religião que não foi criada, que ela vem justamente do mundo espiritual para o mundo dos encarnados, e ela vem justamente na sintonia de uma promessa de Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente conosco. Portanto, este Consolador eternamente, ele viria sentado naquilo que também é permanente, que são as leis e as virtudes. A grande proposta da doutrina espírita é nos ajudar a desfrutar de quem nós somos, naquilo que temos, naquilo que fazemos e naquilo que estamos. Porque nós já somos perfeitos, enquanto criação divina. Não falta nada da parte de Deus conosco. Mas para que nós possamos desfrutar de quem nós somos, nós vamos desenvolver a perfectibilidade, que são as virtudes que nós as trazemos dentro de nós, em estado de latência, em sintonia com as leis divinas. E é por isso que Allan Kardec coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos, pelo menos 10 leis básicas, para que nós possamos entender e compreender como que funciona a lei de liberdade. E a lei de responsabilidade, como que funciona? E a lei de permissão? A lei de permissão. Sou eu quem me permito ou não o meu anjo de guarda me ajudar. Porque conforme o Espírito São Luís, no Livro dos Espíritos, ele coloca que o anjo de guarda desempenha o papel de um pai bom, justo, amoroso, chora conosco se for preciso, mas nunca nos abandona. Olha, abandona. Ele afasta. Por quê? Porque respeita a lei de liberdade. Então somos nós quem permitimos ou não Jesus estar conosco. Sou eu quem me permito ou não me curar das minhas doenças. E a doença, dentro do que a visão da doutrina espírita nos apresenta, ela vem como sendo um carteiro. Qual que é a função do carteiro? Qual que é? Você pegou a carta, o que ele vai fazer? Vai ficar morando com você? Ele vai embora. Então nós vamos perceber que quanto mais eu busco entender quem eu sou diante das leis e das virtudes, eu passo pela doença, sem me colocar enquanto doente, porque nós somos saúde. Doença nós temos ou nós estamos. Ninguém é depressivo. Ninguém é
ansioso? Eu tenho um padrão mental, usando a neurolinguística, um mapa mental, que diante das pessoas e das situações, eu acesso esse mapa e eu me levo ao movimento depressivo, ao movimento de ansiedade, de pânico e assim por diante. Então, nós somos saúde, nós somos qualidades, que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, como que funciona a lei de liberdade? O apóstolo Paulo diz assim: tudo posso, mas nem tudo. Aí vocês estavam lá, não estava? Quando ele falou isso, não foi? O que ele está falando? Da nossa educação diante da lei de liberdade. A nossa educação diante da lei de liberdade nos leva a fazer escolhas conscienciais, escolhas amorosas. E, ao mesmo tempo, eu vou me educando instintivamente. Pelo instinto, eu vou e faço. Calma, não é bem por aí. Então, quanto mais eu me educo diante das leis, mais eu desfruto de quem eu sou, me coloco na sintonia com as leis, com a vida e com o Criador. Quando eu ajo de forma impulsiva, instintiva, o que acontece? Eu uso da lei de liberdade, criando a minha escravização. Vamos dar um exemplo. O passarinho, quando ele está ali no galho ou saltitante, na grama, ele está fazendo uso da lei de liberdade. Mas ele foi criado para ficar em cima do galho e na grama? Foi criado para quê? Para voar. E voar é desafiador? É. No voar, ele está ali desenvolvendo a sua libertação. Porque ele passa a ter uma visão global, com uma ação focal. E a lei de responsabilidade? É uma lei que ela é neutra. Por que a lei de responsabilidade, a lei de causa e efeito é uma lei neutra? Por quê, gente? Eu estou perguntando aos encarnados, gente. Hã? Joana diz assim, Joana de Anjos, essa benfeitora da humanidade: o mal que me faz mal não é o mal que o outro me faz. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, que me torna momentaneamente uma pessoa má. Então, o bem que eu faço volta para quem? E o mal? Também, olha aí. Por isso que Jesus afirma: a cada um conforme as suas obras. Nós somos herdeiros de quem, então? Enquanto resultado. Enquanto potencial amoroso de Deus. Que não tem como eu dizer: não, eu não quero mais ser filho de Deus. Tem jeito? Não. Eu não quero mais viver sob a lei da gravidade. Tem jeito? Não. Então, tudo que Deus fez não muda. Joana também diz assim: nós somos a semelhança de uma semente que traz dentro de si todos os ingredientes necessários para despertar a árvore que a tipifica. Ou seja, nós também trazemos dentro de nós todos os ingredientes necessários para nos tornarmos felizes. Então, ninguém vai completar ninguém. Por que não vai? Por quê? Minha esposa me completa? E seu esposo não completa, não? Não? Sua esposa não te completa também, não? Por que não completa? Isso, porque nós já somos, para nós, completo. Agora, eu feliz, minha esposa feliz, nós nos potencializamos. Por isso que há individualidade, não é? Mas essa individualidade de nós, enquanto ser, nós estamos inseridos dentro da lei de sociedade, da lei de fraternidade. Então, nós vamos perceber que as síndromes, depressão, ansiedade, uma série de questões que nós vamos trabalhar, está justamente me convidando a me perceber, olhar para mim. Dr. Bernie Siegel é um oncologista norte-americano,
Ele escreveu o livro Amor, Medicina e Milagre. Então ele coloca que a maioria das pessoas que trazem câncer tem um desalinho mental. É culpa, é mágoa, é ressentimento. E há pessoas que têm a doença e agem com saúde. E há pessoas que têm a doença e criam a doença da doença. A doença das relações, a doença do vitimismo, a doença da revolta. Então percebamos o quanto que isso é importante para nós estarmos meditando. Isso é doutrina espírita. Por isso que Allan Kardec, quando vai denominar, ele coloca, ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então, se ela é uma ciência, ninguém aprende ciência por osmose, aprende? Cultura axilar. Você já viu cultura axilar? Você põe o livro debaixo do braço, vai passar a cultura? Não. Não é? Então, a importância que tem de nós estudarmos a doutrina espírita. E estudarmos é o primeiro nível, é o nível do conhecer. E não é também pelo quanto eu conheço que eu já vou mudar, não é? O Espírito Emmanuel, no livro Estude Vivo, ele diz que o conhecimento, ele é o leme do barco. Serve para quê? E isso dá direção. Mas não é a viagem do barco. Por isso que a motivação, o motivo para a ação. Então, o que vai realmente nos levar à mudança é o quanto eu me sinto naquilo que eu conheço. Porque muitas vezes eu estou usando o conhecimento para me autocriticar, para me autocensurar, para me descaracterizar. Como é que pode eu, com tanto conhecimento, é o que eu estou fazendo? Não muda. Então, ela é realmente uma ciência que estuda o ser inteligente que povoa o universo. É um convite a mergulharmos na nossa intimidade, entender o nosso mapa mental, o jeito que eu penso, para que eu possa realmente fazer a diferença. É uma doutrina de atitude e não de comportamento. Tem diferença, gente? Tem? O que é atitude e o que é comportamento? Como é que você chama? Felipe. Olha aí, ó. Eu estava com uma goteira lá em casa, é a terceira vez que chove, eu estou com a goteira lá em casa. Cheguei lá, o Felipe é meu vizinho. Ô Felipe, me presta o seu balde aí. Ele me prestou o balde, eu pus na goteira. Encheu a água, eu joguei fora. Encheu a água, eu joguei fora. Encheu a água, eu joguei fora. Isso é atitude ou comportamento? Hã? O Felipe chegou lá e falou assim, cadê o meu balde? E pessoa de comportamento, o que ela faz? Ela quer manter o outro a servindo. Ela se faz de vítima, de coitadinho, não é? Felipe, você não vai pegar um balde. Eu te ajudo tanto. Ó, o mártir martirizado. Como é que você vai fazer isso comigo? Cadê a sua consideração? Ele foi dizer, Cordé, eu vou levar o balde, você toma uma atitude. Qual que é a atitude? Você estava lá? Consertar a goteira. Não é? Por quê? O consertar a goteira é eu ir ao encontro da minha dor e entender por que eu estou assim. O que isso quer me dizer? Como é que eu posso me ajudar? Na neurolinguística a gente aprende que toda a ação e toda a crença, ela tem uma intenção positiva. O que são crenças? Nós temos crenças proativas, amorosas, que nos ajudam a ir ao encontro da nossa essencialidade. Jesus, por excelência, antecedendo qualquer abordagem psicológica ou de neurolinguística, ele já dizia, que brilhe a vossa luz, vós sois o sal da terra. Sempre Jesus nos incentivando a acreditar em nós. São crenças proativas, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Mas nós também temos crenças limitadoras. Eu não dou conta, eu não consigo, isso não é para mim. Então é muito importante nós irmos ao encontro, nos acolher nessas crenças, porque crenças é como se fosse no computador. Nós temos o computador, ele tem um programa que mexe com a máquina, que é o Windows ou o Linux,
E tem programas periféricos. Por exemplo, isso aqui é um programa periférico, é um PowerPoint. Então, nós temos crenças no nível de identidade e crenças no nível de comportamento. Crenças no nível de identidade. Eu sou burro. Ó, eu sou um incapaz. Tudo que eu falo, quando eu falo eu sou, eu estou tomando o impermanente como permanente. Porque permanente, o que nós somos, é qualidade. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Está lá na Gênese bíblica. Agora, quando eu repercebo as minhas crenças limitadoras, eu vou agora trabalhá-las e colocar crenças proativas. Questão 919A do Livro dos Espíritos. Como é que eu substituo uma ideia ruim? Uma ideia boa. É ou não é? Ah, todo mundo responde isso com o pé nas costas, como diz a garotada, não é? Onde está o nosso desafio? Como é que eu sei qual que é a ideia boa? E agora? Estou perguntando de novo os encarnados, viu? Como é que eu sei qual que é a ideia boa? Que é contrária é ruim, tá bom, mas qual que é a ideia contrária é ruim? Ó, vocês são médicos. Eu cheguei lá no consultório de vocês, eu sei que tomar um remédio eu vou ficar bom. Falei, doutores, me dá um remédio desse aí que eu estou muito mal e eu sei que se eu tomar um remédio eu vou ficar bom. O que vocês vão falar? Vai experimentando o remédio. É? Não, então como é que eu sei qual que é a ideia boa? Isso, essa é que eu quero, que não fira nenhum outro. Qual que é? Não, ó. Doutrina espírita é como eu posso me acolher, como eu posso mudar, como eu posso fazer diferente. Ó, como eu posso saber qual é a ideia boa para botar no lugar da ideia ruim. O bem é resultado, eu quero isso. Isso, os conhecimentos adquiridos vai me ajudar o quê? A ideia é boa, mas como é que eu chego nessa ideia boa? Está vendo como é a questão? Por que Allan Kardec fez o Livro do Espírito? Tudo de perguntas, está vendo? Porque perguntas é como uma chave. Dependendo da pergunta, eu pego a chave, enfio na fechadura, eu abro a porta. Dependendo da pergunta, eu fecho a porta. Por que Deus foi fazer isso logo comigo? Abriu ou fechei a porta? Fechei. Agora, que virtude eu estou sendo convidado a desenvolver nesse momento tão desafiador? Fechou a porta ou abriu? Abriu. Então, vamos perguntar de novo. Ó. Como é que eu substituo uma ideia ruim por uma ideia boa? Como é que eu sei qual que é a ideia boa? Questionando o quê? Isso, relacionando o que eu estou sentindo. Olha aí. Então, é aquilo que a maioria de nós desprezamos. Assim, eu não quero nem ver. Eu não quero nem pensar. É ou não é? Quem tem esse mapa mental, não quero nem ver, o que vai acontecer? Catarata precoce, porque está mandando um comando para o cérebro. Eu não quero nem pensar. Qual que é a doença? O Alzheimer, olha aí. Ó. Eu não quero nem ouvir. Está vendo? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela não distingue o que a gente está pensando, o que está acontecendo. O que você fala, acontece. Então, vamos pensar junto? Quando, lá na questão 919, o que Santo Agostinho falava? Passava em revista as minhas ações. Então, como que eu sei qual que é a ideia boa? Acolhendo as ideias ruins, analisando com respeito e com carinho, para eu saber o que eu vou pôr no lugar. Faz sentido? Porque se eu tenho uma ideia boa, quadrada, mas a ideia ruim é redonda, vai encaixar? Não. Então anota aí 3 passos para a gente já fazer a nossa mudança. Primeiro, acolhimento incondicional. Pode anotar. O que eu ganho em fazer esse acolhimento incondicional comigo? Para entender o quê? O que está acontecendo comigo. E o que eu ganho em entender?
para me acolher e atender adequadamente. Faz sentido? Como que eu vou fazer a mudança comigo mesmo se eu não buscar entender o que está acontecendo dentro de mim? Tem sentido? Então, por isso que a doutrina espírita ela é uma ciência, porque ela tem toda uma metodologia nos ajudando a fazer essa viagem para dentro de nós. Com isso eu vou desenvolver a minha autonomia. O que é autonomia? Como é que você chama? Júlia. Júlia, tem alguém igual a você aqui em Volta Redonda? Não tem? Nome tem. Tem alguém igual a Júlia aqui? Vamos perguntar aos universitários. Tem, gente? Onde tem alguém igual a Júlia, essa moça simpática? Onde tem? Hã? Aonde? Onde tem alguém igual a Júlia? Não tem? Não tem aonde? Lugar nenhum. Ela é? Júlia, olha, você é única. Não há ninguém igual a você. E por que eu fico me comparando, então? Olha o mapa mental, olha a crença limitadora. E quando eu me comparo com alguém, eu me coisifico. Eu limito o meu potencial criativo. Então a Júlia, ela é? Mas ela não é a? Por que ela não é a única? Hã? Porque o pai dela é meu pai também. O pai dela é o pai de vocês também. Então todos nós somos filhos de Deus. Então por isso que ela não é a única. Ela é a única, mas não é a única. Tem sentido? Ó, ela é única, mas não é a única. Então todos nós somos seus irmãos, viu? Você não está desamparada. Certo, gente? Então vamos para frente. Olha aqui, ó. Nós estamos vivendo um momento onde a tecnologia, né, vem realmente desenvolvendo amplamente. Né? Nós estamos vivendo momentos que nós muitas vezes estamos perto de quem está longe e longe de quem está perto. Principalmente no advento do WhatsApp, das redes sociais, do TikTok e outras mais. E muitas vezes nós, enquanto pai e educadores, estamos relegando aos nossos filhos a babá eletrônica. E às vezes, em vez de nos darmos nas relações, nós damos coisas. E quando nós damos coisa pela coisa, nós não percebemos que nós estamos criando pessoas coisificadas. Então, em vez de desenvolver seres humanos, nós estamos desenvolvendo teres humanos. O valor da pessoa pelo que ela tem, não pelo quem nós somos. Por isso nós estamos vendo lá fora o alto índice de suicídio, de depressão, de pânico. O 13º homem mais rico do mundo veio a suicidar porque uma das suas empresas teve um balanço deficitário. O que é isso? Aí nós vamos entender o papel da doutrina espírita, nos trazendo os seus postulados. Principalmente nos mostrando que todos nós estamos aqui de passagem. Que é o que Sócrates já dizia. Nós, enquanto seres humanos, somos viajores no tempo e a vida na Terra é uma estação. Então todo mundo aqui está de... Então está todo mundo na fila para voltar? Tá ou não? Você quer cortar a fila? Essa é a fila que ninguém quer furar, ela não é? Não é verdade? Mas ela é inevitável. E o que nós levamos da vida? O quê? A vida que levamos. Pronto, aí, ó. 3 aspectos nós levamos da vida. Os valores éticos e morais, fundamental. A nossa afetividade. A forma como você se interrelacionou afetivamente. E o outro aspecto é o intelectual, porque o espírito não retrograda. Kardec, na Revista Espírita,
Ele fala de Joseph Plé. Joseph Plé comunica na reunião de estudos espíritas de Paris, e a sua neta estava na reunião. E aí, há mais de 20 anos, ele já havia morrido e não desencarnado. Tem diferença? Tem? Qual que é a diferença? Morrer é um fenômeno biológico. A desencarnação implica na nossa estrutura psíquica, emocional, mental. Aquelas pessoas que ficam brigando por coisa nenhuma, olha aí, ó, vai para o mundo do espiritual, vai continuar brigando do mesmo jeito. Aquelas que agem com proatividade, com amorosidade, vão desencarnar. E aí ela então diz, mas vô, como pode o senhor estar sofrendo? O senhor é um filantropo por excelência. Tem rua no seu nome, tem instituição no seu nome. Olha o que ele diz. Ó, minha neta, há uma diferença muito grande entre ser bom, honesto e justo diante de Deus. E bom, honesto e justo diante dos homens. Olha a importância da doutrina espírita nos esclarecendo. Então, nós vamos ver aqui, olha, aqui está simbolizando ali o mundo rodando, né? Que significa quando nós nascemos. Quando nós nascemos, nós já chegamos num caldo sociocultural dos nossos pais, não é verdade? Então, o que acontece? Conforme nós nos interrelacionamos, nós temos então os pensamentos, sentimentos. Deixa eu mudar isso aqui. Então nós temos aqui, olha, o que chama, é um mapa da neurolinguística, diz o seguinte, ó, são os filtros, ó. Crenças, valores, linguagem, memória, percepção do tempo, metaprograma. Isso vai formar em nós a nossa estrutura mental. Na nossa estrutura mental, que é o nosso mapa interno, nós temos também o funcionamento dos recursos que a divindade pôs conosco. Todo mundo aqui tem intuição ou não? Tem. É algo que é inerente ao espírito imortal. Então, todos nós somos convidados a perceber sentimentos, imagens, sons, sensações, cheiro, gosto. Isso aí vai desenvolver em nós um diálogo interno. Esse diálogo interno, que esse negócio que não está funcionando. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, vejam. A forma como eu vejo pessoas, coisas e situações vai despertar em mim meu sentimento, que é o estado emocional, que vai também mexer com o meu estado fisiológico, a alteração do corpo físico. Na maioria das vezes, nós não percebemos o que pensamos. Nós sentimos o que pensamos, que é muito mais forte o sentimento. Mas nós temos pensamento que a gente pensa, mas não pensa, que pensa e continua pensando. Certo? Que tipo de pensamento é esse? Automático. Que de tanto eu pensar, foi para o piloto automático. Joana de Anjos, no livro Momentos de Saúde, ela diz assim, todos nós temos hábitos. O que é o hábito? Tem gente que tem hábito de reclamar, hábito de lamentar. Tem gente que tem hábito de pensar pessimistamente. Aí como é que eu substituo uma ideia ruim? Como? Como que eu substituo uma ideia ruim por uma ideia boa? Como que eu sei qual é a ideia boa? Analisando a ideia ruim, que não está dando certo, certo? No final nós vamos tomar que nem tabuada, viu? Então veja, quando eu identifico, eu vou agora substituir. Por isso que Joana de Anjos coloca. Não tem como nós deletarmos a nossa mente, mas tem como reprogramar. No lugar de hábitos não saudáveis, eu vou desenvolver agora hábitos bons. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27 e 28, ele nos fala da força do pensamento, nos ajudando no processo de transmutação dos nossos mapas mentais.
que é fundamental para que nós possamos ter uma vida mais saudáveis. E ele coloca, inclusive, o poder da oração, o que hoje a neurociência está comprovando. Então, a doutrina espírita antecedeu todo esse processo. Então, pessoas que têm o hábito da oração são pessoas que têm muito mais uma atitude de resiliência, de proatividade. Ó, quem não leu, vale a pena chegar em casa e ler. Capítulo 27 e 28. Um roteiro seguro para estar nos ajudando. Portanto, olha aqui, ó, com isso, o que acontece? Esse estado fisiológico, esse estado também emocional, vai mexendo no nosso comportamento. Comportamento interno, que vai nos levar às nossas atitudes. Então, nessas atitudes, o que acontece? É o que eu tenho os resultados. Então, se eu tenho dentro de mim um comportamento de agressividade, qual vai ser a minha atitude de fora? Se eu não tenho autodomínio ainda? De agressividade. E pode anotar aí, olha. Aquela dor que eu tenho comigo, que é minha, se eu não cuido, se eu não me dou atenção, ela vai doer no momento inadequado, ou eu vou descontar em quem não tem nada a ver com isso. Então veja a importância que tem de nós nos conhecermos. Então vamos pensar junto. Por exemplo, a questão do mapa interno. Vocês estão vendo um IP lindo, IP amarelo, misturado com IP rosa. Aí você diz, nossa, mas olha que IP bonito, gente. E eu olhei e falei assim, que bobeira. Isso aí faz uma sujeira danada. Qual que é a diferença? O meu mapa. Certo? Aí vocês vão me perguntar lá, de onde você tirou isso? Não, eu sei. Toda árvore faz uma sujeira danada. Lá em casa tinha árvore, e eu era o responsável por varrer as folhas. Eu era até castigado. Então, toda árvore que eu faço, ó, a raiva que eu tinha de quem me castigava, eu pus em quem? Que chama projeção. Então, muito do nosso comportamento, nós estamos projetando no marido coisa que não é dele. Nós também estamos projetando na esposa coisa que não é dela. O que eu gostava no meu pai, eu quero ver no meu marido. O que eu não gosto, que eu não gostava, sem perceber, eu projeto no meu marido. Ou vice-versa. Aquilo que eu gostava na minha mãe, eu quero ver na minha esposa. O que eu não gostava, você não é minha mãe, o que quer me mandar? Então, veja como é importante nós entendermos o nosso mapa interno, para que nós possamos desenvolver uma atitude proativa diante da vida. E quando eu não me respeito nesse meu mapa interno, isso vai gerar dor e sofrimento. Questão 115, lá do Livro dos Espíritos. Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Não. Todo mundo foi criado simples e ignorante. Mas aqueles que se colocam dóceis às leis, desfrutam da felicidade aqui e agora. E os que rebelam? Dor e sofrimento. Então, quando eu fico me criticando, me censurando, eu estou me acolhendo ou eu estou rebelando diante das leis? Eu estou me tratando como aprendiz da vida? Não. Eu estou numa postura de pseudo-mestre. Estou cobrando algo de mim que eu não aprendi, não trabalhei para isso. Certo? Eu estou querendo no inverno que seja primavera. Tem jeito? Então, não tem. Muito bem. Então, olha, lá na questão 919 e 19A, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual a forma, qual a forma, que jeito, que atitude, como eu posso proceder para estar superando as minhas dificuldades, os meus conflitos e desenvolver o bem. Essa pergunta está em sintonia com Jesus, quando ele diz o quê? Orai para não. Então, é compreensível ou não que a gente caia em tentação? Vocês querem tentação hoje? Não? Mas isso aqui é assim, isso aqui ainda não. E ontem? Raiva é tentação? Reclamação é tentação? Hã? Gula? Olha, se a gente pegar uma receita grande de tentação, é ou não é? Todos nós passamos por desafios. Por isso que é muito importante nós estarmos nos autoacolhendo. Existem tentações e tentações, as mais diversas.
A psicologia ela é muito clara, ela diz assim, ó, a gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, as redes sociais, a bebida, a droga, o cigarro, está ocupando o lugar de alguma coisa que a pessoa não está se dando amorosamente. Porque ninguém foi criado para ficar vazio. Nós fomos criados para ter sede ou para ficar com sede? Ficar com sede o tempo todo? Ter sede. Aí você bebeu água, cadê a sede? Mas ela volta? Volta. E aí, gente, nós fomos lá em Jesus e a Samaritana, o que ele falou? Eu tenho a água da vida. E quem dessa água a beber jamais sentirá sede. Por quê? Que água que é essa? A água das virtudes, do exercício das virtudes. Então, nesse capítulo de me sentir rejeitado, eu já me resolvi. Então, a sede que eu tinha da dependência do outro, eu já trabalhei. Mas tem outra sede? Tem. Então, olha a importância que tem de nós estarmos nos dando atenção. E é isso que Santo Agostinho coloca. Então, nós temos aqui ó, um iceberg, né? E esse iceberg, olha aqui, ele tem a parte de baixo, ó, o subconsciente, 95%. Por isso que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele diz assim, nós somos dirigidos pelo nosso inconsciente. Só 5% nós temos consciência. Só que à medida que nós vamos nos autoconhecendo e buscando o que Santo Agostinho diz, do autoconhecimento, quando diz lá, conheça a ti mesmo, Santo Agostinho utiliza da sabedoria de Sócrates, porque quanto mais eu me conheço e busco exercitar, porque na questão 115 nos fala que nós somos criados simples e ignorantes. Nós temos 3 níveis de ignorância. O primeiro qual que é? O do não saber. O segundo, do não sentir. O terceiro, do não vivenciar. Vocês conhecem médico que fuma? Ele tem ignorância do quanto o alcatrão, a nicotina faz mal? Não. Por que fuma? Porque ainda não sentiu o quanto o seu conhecimento é válido para ele. Aí ele tem um câncer de garganta. O que acontece? Eu tive um abençoado câncer, meu amigo, meu carteiro, de intestino. Eu fui meditar. Por que isso? Principalmente essa região aqui, para que serve o intestino? Absorver o que presta, não é o que é melhor, e o que não presta. Então a doença veio da onde? Do que presta ou do que não presta? Então o que eu estava fazendo? Acumulando, retendo o que não agrega valor. Então não é me censurando que eu vou me ajudar. Pelo contrário, eu vou me acolher. O que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou retendo coisas? O que eu quero suprir com isso? Porque às vezes a gente tem ganhos secundários. Entre aspas. Eu tive a oportunidade de atender uma cliente, médica, e ela teve um CA de mama, um câncer de mama, com 3 reincidivas. Foi e voltou, foi e voltou. Ela chegou dizendo assim, ó, meu câncer foi bom, uniu toda a minha família. Até meu marido, que era meio chucro, até banho ele me deu. Então, se ela ficasse boa, o que ia acontecer com a família? E quem é que quer uma família desunida? No conceito, olha o mapa mental dela. E quem quer o marido de volta, chucro? E às vezes a gente não se dá conta disso. Então, tem gente que a doença ela tem uma vantagem, que é uma desvantagem. Porque eu não estou me vendo enquanto espírito imortal. Eu não estou vendo como aquela semente de Deus. E a história, olha como o mapa mental é muito forte. São 3 irmãs. A mais velha era a queridinha da mãe, a caçulinha queridinha do pai. O que sobrou para ela? No conceito dela, disputa entre os 2. E ela tinha muito conflito, principalmente com quem? Com a mãe. Porque a mãe dizia assim, olha, você é a única coisa que escapa em você, que você é inteligente, é estudiosa e trabalhadeira. Mas se eu ficar doente, não sei que vai cuidar de mim, porque você é bruto igual uma porta. E foi a única que estudou.
tornou-se excelente no campo dos negócios, profissionalmente. No afetivo, deixava a desejar. A família toda vivia em torno do dinheiro dela, que ela montou uma clínica e a família toda vivia em torno disso. Olha como é interessante. Uma relação coisificada, só que a gente não se dá conta disso. A partir do momento que ela foi se percebendo, o que aconteceu? Completa, como sendo única, mas não a única, a pessoa vai mudando o padrão mental e mudando os pensamentos. Vamos lá, ó. Capítulo 27 e 28, da onde? De qual livro? Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Kardec fala do poder do pensamento. O que aconteceu? Quando a gente muda o nosso mapa mental, eu mudo isso aqui, ó, eu tenho consciência do que está no subconsciente, eu vou para o consciente com mais ressignificação, com transmutação. E aí eu vou entrar na sintonia que nós somos, que é a saúde. Por quê? Porque o pensamento, ele estimula neuroquimicamente o nosso cérebro, que vai produzir as enzimas correspondentes aos nossos padrões mentais. Vocês acham que interfere o pensamento? É. Eu acho muito interessante adolescente, né? Então, eu tenho como empréstimo 4 filhos. E quando eu vinha para cá, eu acordei bem cedinho, ontem, e eu vi quando meu filho, ele não me percebeu, ele foi lá na gaveta da geladeira, tirou um limão, que limão amarelo, como é que chama? Hã? É isso aí. Galego? Então, galego siciliano. O fato é que ele pegou o limão, colocou na tábua lá cortou 2 metades do limão. Falei, eu quero ver o que ele vai fazer com isso. Ele foi e espremeu no copo, e ficou aqueles gominhos do limão, né? E ele começou a morder o limão assim, ó. Ele foi mordendo o limão, e depois sabe o que ele fez? Tomou o limão do copo. Por que vocês estão babando assim? Mentira, eu inventei a história agora. Vocês viram a minha geladeira? Que cor que é a geladeira lá em casa? Branca. Vocês viram meu filho? Vocês viram o limão? Está vendo como que isso é muito forte? E dá essa coisa assim que está uma travada, não. Isso. O que é isso? Ó? Estimula neuroquimicamente, o corpo todo funciona assim. Imagina eu reclamando. Imagina eu lamentando. Joana diz assim, a queixa e a lamentação ocupam o lugar do pensar responsável. Quanto tempo eu venho queixando do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos? E às vezes eu não me dou conta que naquela queixa que ele vai fazer. Porque ele que ele aprendeu a chamar a atenção. Então eu fui no hospital, porque eu estava com câncer, e observando as pessoas. Eu vi um senhor com câncer aqui no rosto, com algumas cavidades, inclusive no rosto, com traqueostomia, um aparelhinho que coloca aqui. Ele colocava o cigarro na traqueostomia, tampava aqui o nariz, a boca, puxava a fumaça e soltava. Quando ele soltava, saía por tudo quanto é buraco. O que é isso? Tamanha é a necessidade que ele criou na dependência do que o cigarro estava ali substituindo. Então, por isso que a dor dele, não adianta nos censurar, por causa da gula, de eu me fazer de vítima, de coitadinho. É eu entender qual é o buraco que eu quero tampar com o que eu estou fazendo. O que eu estou querendo me atender? Quando Jesus, diante da mulher samaritana, ela foi no poço de Jacó. Carl Gustavo Jung, ele diz que ninguém, mas ninguém, usou com tamanha sabedoria os símbolos como Jesus. E o próprio andar dele, os encontros terapêuticos de Jesus, tem uma profundidade muito grande, porque nós temos conosco a característica de cada um desses personagens. Nós temos a característica da samaritana, nós temos a característica de Pedro. Então, no caso da samaritana, olha lá, foi na beira do poço. O que o poço é? Um símbolo do quê? O que o poço é? Como é que você chama? Maria Helena?
Mariana é um poço de sabedoria, é um poço de bondade. Então, o que o poço significa? Um repositório, olha aí, ó. Por isso que Jesus estava no poço e ela também. Só o que ela foi buscar no poço? A água que ia atender a sede da onde? Do corpo. Assim também são os nossos prazeres. Atende o corpo, mas não atende a alma. Então, quando Jesus traz a proposta, que não basta você só atender o corpo, que é importante. É a casa que nós moramos amorosamente. Mas é mais importante você, aliado ou você utilizando das coisas do dia a dia, atender espiritualmente. O que eu estou me fazendo com o que eu estou fazendo? Então, é justamente essa grande proposta que Santo Agostinho nos traz. Então, veja, aqui nós estamos vendo uma célula, que é um neurônio, não é? Como que funciona? O neurônio é uma célula do sistema nervoso, se localiza no cérebro. No espaço entre dois neurônios, temos a fenda sináptica, parece duas escovas de dente que se encaixam uma na outra. Ou aquelas extensões que a gente faz para pôr tomada. Então, nós temos necessidade dessas conexões. Só que entre essas conexões, ó, existe algo muito importante que são os neurotransmissores. Os neurotransmissores obedecem o nosso padrão mental. Por isso que é importante nós estarmos nos esclarecendo. Principalmente buscando lá no Evangelho, capítulo 27, que Kardec fala do poder do pensamento e do valor da oração. Nós estamos vivendo 160 anos de um livro, que é o livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina. O que é muito interessante é que todos aqueles espíritos que estavam arraigados ao mal, numa região de sofrimento, a oração, ela desempenhou um papel importante para ajudá-los na sua renovação. Então, a oração, ela faz bem primeiro para nós. Então, com isso, a oração, ela muda os neurotransmissores. Ó. Então, ó, esses neurotransmissores passam a ser para o outro neurônio, levando mensagens que será decodificada pelo cérebro. Então, ele leva a nossa energia mental, que vai justamente, ó, principalmente despertar a serotonina e a noradrenalina, que são dois neurotransmissores de grande importância no estudo da depressão e do medo. Então, dependendo do nosso mapa mental, eu faço um bombardeio mental comigo mesmo. Perguntas, gente? Faz favor. Eu achei interessante. Deixa eu pegar o microfone para todo mundo ouvir que está gravando. Mas eu repito a pergunta, vai. Então, eu achei interessante porque eu estou fazendo tratamento de reequilíbrio. Certo. Por que eu estou fazendo? Porque eu tenho um pouco de... Aqui, ó, está aqui, ó. Você faz a gentileza de repetir a pergunta? Tira aqui para mim, por favor. Passa para ela, por favor. Então, eu estou fazendo um tratamento de reequilíbrio, tá certo? E por que eu estou fazendo? Porque eu estou com um pouquinho de tonteira, que já melhorou, e eu perdi um pouco da audição e tenho um zumbido no ouvido direito. E no tratamento falaram assim, se pergunta o que ocasionou isso, lógico, né? Tratei, não tem lesão nenhuma, não tem nada, tratei com o médico. Aí, quando você falou sobre o que eu não quero ouvir, eu achei assim, abriu um clarão aqui na minha mente. Mas como saber o que eu não quero ouvir? O que eu estou vendo que eu não quero ouvir? Isso, então. Tá. Eu vou te dar um exemplo prático. Tem um livro que chama O Corpo Fala, Dr. Pierre Rivaio. Eu tive um acidente com meu filho e minha esposa no ano de 93. Um ano depois eu descobri uma cerose, uma bolha que dá no olho. E quando eu fui para buscar os recursos, olha, isso não tem cura. Isso é de fundo emocional.
eu estava com 30% da visão. Falei, é de fundo emocional? É. E eu comecei a meditar. O que eu estou vendo que eu não quero ver? E realmente eu descobri. Eu estava no volante, todas as vezes, meu filho hoje, ele tem um lesionamento cerebral. Ele, na verdade, ele iria desencarnar. E no acidente, ele teve uma torção de nível de tronco encefálico. E todas as vezes que eu via daquele jeito, ó, olha o mapa, tá vendo? O estímulo de fora acorda o que está dentro. Ó. Eu me culpava. Eu não me dava conta disso. E eu só fui descobrir 1 ano depois, meditando e tudo. Por quê? O que eu estou vendo que eu não quero ver? Porque o órgão de choque foi o olho. E aí eu descobri. Então o que eu fui fazer? Trabalho de autoacolhimento amoroso e auto-perdão. Porque aquela culpa, ela estava me ancorando em outra culpa. Por quê? O amor, ele é sistêmico. Mas a dor também. Então nós, hoje, Lacordaire é uma persona. Mas eu já fui o João, eu já fui a Maria, eu já fui o José. Tudo aquilo que eu fiz, de bom, de bem e de belo, faz parte do meu patrimônio espiritual. Mas tudo aquilo que eu aprontei e deixei a desejar, me acompanha até hoje. Por isso que a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o sentido da reencarnação? Expiação e provas. Então, a partir do momento, eu comecei a fazer visualização. Vamos ver se amanhã nós fazemos uma visualização que possa nos ajudar. E recentemente eu fui fazer o exame de vista, o médico falou, o que você fez? Porque a cerose está aqui, mas você está com 80% da visão. Aí eu contei para ela. Então, por quê? Deus é amor. Se você tem uma casa, e você percebe que essa casa tem uma rachadura, você vai chegar para o dono da casa e falar assim, olha, tem uma rachadura na minha casa. E se você me der um material, eu vou consertar a casa lá. Ele vai negar? Vai? De quem que é nosso corpo? É nosso? Aumenta 10 centímetros nele aí. Aumenta? Fala para o seu coração parar, fala. Não, não fala não, vai que ele para. Por que não para? Porque tem leis. É a presença de Deus em nós. Então, o nosso corpo é um empréstimo divino. É o primeiro talento que a gente recebe ao reencarnar. Então, se você pede, é o que disse Jesus, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Isso é doutrina espírita. Qual a maior alegria se a gente pudesse oferecer para Deus seria o quê? Qual a maior alegria que o nosso filho, nossa filha pode oferecer para nós? Ser feliz, ser uma pessoa de bem. Faz sentido? Então, vai te faltar ajuda? Não. Agora, é importante que eu acesse a lei de permissão. Eu que me permito. O que Jesus disse? O que o Pai quer não é a morte do pecador. É a nossa ignorância. Tem sentido? Porque eu posso estar na doença e sentindo saúde. Eu fui visitar um amigo, eu sempre ia todo dia, que é Aristotelino Alves Praeiro, foi o presidente da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. E todo dia, junto com os companheiros, nós íamos lá dar um passe, ele estava com câncer, já num processo adiantado. E um amigo chegou para ele e falou assim, Praeiro, como é que o senhor está? Ele foi e disse, eu estou muito bem, mas desse jeito sim, porque eu estou no salão de beleza do espírito. O que é a doença para ele? Salão de beleza do espírito. Já pensamos assim? Por quê? Da forma como eu estou agindo diante do que está me acontecendo. Porque nós sofremos não é pelo que nos acontece, é pela forma como eu lido com o que me acontece. E nada vai nos acontecer que não seja, ou que não esteja, dentro da lei, justiça e amor, desde que eu faça a minha parte. Faz sentido, gente? Emmanuel diz assim, não um aperto de mão é por acaso. Então ninguém está jogado. Que beleza, né? Ó, tem gente já virando o olho aí, nós vamos para o intervalo. Certo? Pode ser de 10 minutos de relógio pequeno? Pronto.